As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, Livro 4, Capítulo 11. Depois de algum tempo, o Merlin veio. Não, pensou Nimue. Eu preciso lembrar, ele não é mais do que Kevin, o arpista, o traidor de Avalon. E atrás dele vinha um criado carregando minha dama. Agora ele é um cristão e não existe lei alguma que diga que alguém mais não possa tocar a sua harpa. É mais simples do que manter um homem iniciado perto dele para sustentar minha dama quando suas forças falham. Ele caminhava com 2 muletas, arrastando seu corpo torturado atrás delas. Sorriu, porém, para as senhoras e disse: devem considerar, minha rainha e minha senhora Nimue, que de alguma forma meu espírito inclinou-se em reverência diante das senhoras, pois meu corpo já não é mais capaz de fazê-lo. Nimue sussurrou: eu imploro, prima, que lhe permita sentar-se. Ele não pode ficar de pé por muito mais tempo. Gwenfar acenou a sua permissão, feliz pela primeira vez de que sua visão deficiente lhe privasse ver claramente o corpo disforme. Por um momento, Nimue temeu que o homem de Kevin fosse de Avalon e a reconhecesse e talvez a saudasse, mas era apenas um criado com vestimentas da corte. Como puderam Morgana ou a velha Raven prever um futuro assim longínquo para evitar enviá-la enquanto criança à reclusão, de forma que quando ela chegasse à maturidade existisse uma sacerdotisa completamente treinada em Avalon, a quem o Merlin não conhecia de vista. Ela compreendeu que era apenas uma garantia no grande trabalho do mundo, enviada com apenas as armas de sua beleza e de sua virgindade intocada para executar a vingança da deusa neste homem que tinha traído todos eles. Nimue tirou uma outra almofada de sua própria cadeira, colocando-a sob os braços do Merlin. Seus ossos despontavam sob a pele, e quando ela mal tocou seus cotovelos, pareceu-lhe que havia tanto calor nas juntas inchadas que a queimou, e ela sentiu por um momento piedade e revolta. Certamente a deusa já começa sua própria vingança. Este homem com certeza já sofreu bastante. Seu Cristo sofreu um dia na cruz. Este homem foi crucificado em seu corpo alquebrado por toda uma vida. No entanto, outros foram queimados por sua fé e não se deixaram alquebrar nem traíram os mistérios. Ela endureceu seu coração e pediu docemente: Senhor Merlin, por que não toca sua harpa para mim? Para a senhora, Kevin disse com sua voz rica, tocarei o que desejar. Quisera eu ser o velho bardo que podia tocar até que as árvores dançassem. Oh, não! E Nimue deu um riso condescendente. O que faríamos se elas viessem dançar aqui? Pois teríamos terra por todo o salão, e nem todas as nossas criadas com esfregões e vassouras conseguiriam varrê-la. Deixe as árvores onde estão, eu lhe peço, e cante. O Merlin colocou suas mãos sobre a harpa e começou a tocar. Nimue sentou-se ao seu lado no chão, seus grandes olhos atenciosamente fixos nas faces de Kevin. Ele a olhava como um cão olha o seu dono, com humilde devoção e sincera atenção. Gwenfar tomou esta emoção quase como devida. Ela própria tinha sido objeto de intensa devoção, com tanta frequência que nunca havia pensado sobre isto sequer 2 vezes. Era simplesmente a homenagem que os homens prestavam à beleza. Talvez, no entanto, ela devesse avisar Nimue para evitar que a moça se influenciasse com isso. Entretanto, não podia conceber como Nimue podia sentar-se tão próxima à feiura desse homem ou olhá-lo com tanta atenção. Havia algo em Nimue que intrigava Gwenfar. De alguma forma, a concentração da garota não era exatamente o que parecia. Não era o prazer de um músico em face do trabalho de outro artista, nem era a admiração despida de uma jovem ingênua por um homem viajado e maduro. Não, pensou Gwenfar, e não era uma paixão súbita também. Isto ela podia entender.
e de uma certa forma até simpatizar com esta emoção. Ela própria conhecera o amor súbito e arrebatador que elimina todos os obstáculos. Ela havia-se abatido sobre ela como um raio e arruinado todas as suas esperanças de que seu casamento com Arthur fosse bom e desse certo. Tinha sido uma maldição, no entanto, ela sabia que era algo que brotava de si mesmo, sobre o qual nem ela nem Lancelot tinham qualquer poder. Ela aceitava isto e poderia ter aceito este sentimento, que houvesse acontecido com Nimue. Embora Kevin o Merlin não parecesse ser um objeto provável para tal paixão, mas não era isto. Ela não podia defini-lo, mas sabia. Mera luxúria? Pode ter sido por parte do Kevin. Nimue era bonita e, embora o Merlin fosse muito circunspecto, ela podia inflamar qualquer homem. Mas Gwenfar não podia crer que Nimue se tivesse deixado arrebatar de tal forma, quando tinha permanecido cortês, mais fria e inacessível, com todos os mais belos jovens cavaleiros de Gwenfar. De onde estava sentada ao pé do Merlin, Nimue sentia que Gwenfar observava-a, mas ela não tirou os olhos de Kevin. De algum modo, eu estou enfeitiçando. Seu propósito exigia que ela o tivesse completamente à sua mercê, seu escravo e sua vítima. E de novo ela sufocou um momento de piedade que sentiu. Este homem fez pior do que simplesmente revelar os mistérios ou o secreto ensinamento. Ele entregou nas mãos dos cristãos as relíquias sagradas para serem profanadas. Impiedosamente, Nimue recusou-se a considerar seu pensamento seguinte, de que os cristãos não pretendiam profaná-las, mas consagrá-las. Os cristãos não sabiam mais nada sobre as mais profundas verdades dos mistérios, e de qualquer forma o Merlin traíra um juramento sagrado. E a deusa apareceu para evitar tal profanação. Nimue havia tido treinamento suficiente nos mistérios para compreender o que presenciara. Ainda agora ela sentia um frêmito ao pensar no que se havia passado entre os cavaleiros naquele dia de festival. Ela não tinha compreendido inteiramente, mas sabia que havia tocado a maior de todas as santidades. E o Merlin profanara isto. Não, ele precisava morrer como o cão que ele era. A harpa estava silenciosa. Kevin ofereceu. Eu tenho uma harpa para a senhora, se a senhora aceitar. Eu a modelei com minhas próprias mãos quando era menino em Avalon, logo que lá cheguei. Eu fiz outras, e elas são melhores, mas esta é boa e eu a tenho carregado durante muito tempo. Se aceitar, ela é sua. Nimue protestou que tal presente era muito valioso, mas interiormente se rejubilava. Se ela possuísse algo tão valioso para ele, algo que moldara com as próprias mãos e trabalho, então ele lhe pertenceria como se fosse um cacho de seus cabelos ou uma gota de seu sangue. Não havia muitos mesmo em Avalon que sabiam que a lei da magia fosse tão longe, que algo que tinha sido tão intimamente ligado à mente, ao coração e às paixões. E Nimue percebeu que a música era sua paixão mais profunda. Retinha mais da alma do que um fio de cabelo retirado do corpo e mantinha a essência do mesmo. Ela pensou com satisfação. Ele mesmo, de livre e espontânea vontade, colocou sua alma em minhas mãos. Quando lhe mandou a harpa, ela a acariciou, pequena e toscamente construída como era o suporte, e este estava gasto até a maciez, de tanto repousar contra seu corpo. E suas mãos haviam tocado as cordas com amor, até mesmo agora vagavam lentamente sobre ela com ternura. Ela tocou as cordas, testando sua música. Na verdade, o som da harpa era bom. Ele, de alguma forma, conseguira aquela curva e estrutura perfeitas que faziam a armação ecoar com um tom mais doce. E se ele a tinha feito quando menino, com aquelas mãos mutiladas, de novo Nimue sentiu piedade. Por que ele não ficou com sua música e se manteve afastado dos altos interesses do Estado? O senhor é muito gentil para comigo. Ela deixou sua voz tremer, esperando que ele pensasse que fosse paixão em lugar de triunfo. Assim logo ele será meu. Eu o possuirei de corpo e alma.
Mas era muito cedo. As grandes marés de Avalon correndo em seu sangue avisaram-na de que a lua estava se tornando cheia. Tal magia só podia ser trabalhada na lua negra, apenas naquele período de calmaria quando a senhora não derrama nada de sua luz sobre o mundo, e seus secretos propósitos se dão a conhecer. Ela não devia deixar sua paixão nem sua própria simpatia por ele crescerem além dos limites. Ele me desejará na lua cheia. Este encantamento que estou preparando é uma faca de 2 gumes, uma corda com 2 pontas. Eu o desejarei tanto quanto ele a mim. Isso eu não posso evitar. Para que um encantamento seja total, deve-se envolver tanto o encanto como a quem o encanta. E ela sabia, com um espasmo de terror, que este encantamento que ela urdia funcionaria nela também e recairia sobre ela. Não poderia fingir paixão e desejo, e ela precisava senti-los também. Ela sabia que um medo que lhe oprimia o coração, que mesmo que o Merlin ficasse indefeso em suas mãos, o mesmo aconteceria com ela em relação a ele. E o que seria de mim, ó deusa, mãe? Este é um preço muito alto a pagar. Retire de mim esta carga. Não, não, eu estou com medo. Bem, Nimue, minha cara, sugeriu Gwenhwyfar. Agora que tem uma harpa em suas mãos, por que não toca e canta para mim? Ela deixou seus cabelos encobrirem sua face, ao olhar timidamente para o Merlin, e murmurou: Devo fazê-lo então? Eu lhe peço que toque, sua voz é doce e posso perceber o encantamento que suas mãos trarão às cordas. Elas o farão de fato se eu for favorecida pela deusa. Nimue colocou suas mãos sobre as cordas, lembrando-se que não poderia tocar qualquer canção de Avalon, que ele lembrasse ou reconhecesse. Ela começou a tocar uma canção que era entoada enquanto os homens bebiam, que ela ouvira na corte, com palavras nada apropriadas para uma donzela. Ela viu que Gwenhwyfar parecia escandalizada e pensou: bom, se ela está chocada com o meu comportamento inadequado a uma donzela, não questionará os meus motivos. Então tocou e cantou um lamento que tinha ouvido em um nortista tocador de harpa, a canção lamentosa de um pescador do mar, olhando para as luzes da sua casa na praia. Ao fim da canção, ela levantou-se olhando timidamente para ele. Eu agradeço pelo uso de sua harpa. Posso tomá-la emprestada de novo para que minhas mãos mantenham sua habilidade? É um presente meu para a senhora. Agora que ouvi a música que suas mãos podem fazer com ela, não poderia deixá-la pertencer a ninguém mais. Fique com ela, eu peço. Tenho muitas harpas. O senhor é muito gentil para comigo, murmurou ela. Mas eu lhe peço, agora que posso fazer música por mim mesma, não me abandone ou me prive do prazer de ouvi-lo. Eu tocarei para a senhora quando desejar, prometeu Kevin, e ela sabia que ele havia posto seu coração nessas palavras. Ela arranjou um modo de encostar-se a ele enquanto se inclinava para a harpa, e murmurou suavemente de modo que Gwenhwyfar não a ouvisse. Palavras apenas não poderão expressar minha gratidão. Talvez um tempo virá em que eu possa expressá-la mais apropriadamente. Ele a fitou, o olhar esgazeado, e ela descobriu que retribuía esse olhar com a mesma intensidade. Um encantamento de 2 gumes, de fato, eu também sou uma vítima. Ele saiu, e ela sentou-se obedientemente perto de Gwenhwyfar, tentando atrair sua atenção para longe do tear. Como você toca bem, Nimue, e não preciso perguntar onde aprendeu. Eu ouvi Morgana cantar este lamento uma vez. Nimue pediu, desviando o olhar. Conte-me algo sobre Morgana. Ela já havia partido de Avalon quando lá cheguei. Ela já havia se casado com o rei Lot, eu creio. Do norte de Gales, Gwenhwyfar emendou. Nimue, que já sabia disso tudo perfeitamente bem, não estava, no entanto, sendo inteiramente falsa. Morgana continuava a ser um mistério para ela, que ansiava por saber como a sacerdotisa se mostrara para aqueles que a conheciam no mundo. Morgana era uma das minhas damas de companhia. Arthur ma deu no dia do nosso casamento. Claro que ele mantinha-se afastado dela e também mal a conhecia. Enquanto ouvia atentamente, Nimue, que fora treinada para ler emoções, percebeu que sob essas palavras
Gwenfar escondia sua animosidade para com a outra, e que havia algo mais, respeito, medo e até mesmo uma espécie de ternura. Se Gwenfar não fosse tão fanática e estupidamente cristã, teria amado muito Morgana. Pelo menos enquanto Gwenfar falava de Morgana, embora a condenasse como feiticeira perversa, não estava dissertando sobre aquela piedosa tolice que aborrecia Nimue até as lágrimas, mas ela não podia dar às histórias de Gwenfar toda a sua atenção. Ela sentava-se com uma atitude de interesse apaixonado, produzia sons de atenção ou espanto, mas dentro de si, sua mente permanecia em um turbilhão. Eu tenho medo. Eu posso vir a ser a escrava vítima do Merlin da mesma forma que ele seria meu. Deusa Grande Mãe, não sou eu, mas vós que deveis enfrentá-lo. A lua estava ficando cheia, 4 noites até que ficasse completamente cheia, e já podia sentir os movimentos do fluxo da vida. Ela pensou no olhar absorto e esgazeado do Merlin, nos seus olhos mágicos, na beleza de sua voz, e sentiu a dor e a agonia do desejo, ansiando por ser acariciada por aquelas mãos sensíveis, por sentir seu hálito quente contra sua boca. Tudo nela doía junto numa fome que ela sabia, era pelo menos em parte um eco do próprio desejo e frustração dele, o elo mágico que criara entre eles significava que também ela devia ser atormentada pelos tormentos dele. Quando a vida se tornar plena, ao arredondar da lua, então a deusa receberá o corpo de seu amante. Não era de todo inacreditável. Ela era filha do campeão da rainha e da melhor amiga do rei. Kevin, o Merlin, ao contrário de um padre cristão, não estava proibido de casar. A corte ficaria satisfeita com um casamento realizado em meios tão elevados, ainda que algumas senhoras ficassem chocadas que ela pudesse entregar seu corpo delicado a um homem que consideravam um monstro. Arthur sabia com certeza que Kevin não podia, após tudo o que tinha feito, voltar a Avalon, mas ele tinha um lugar na corte como conselheiro do rei. Além disso, era músico de incomparável habilidade. Haverá um lugar para nós e a felicidade. Quando a lua estiver cheia, plena de vida, ele semeará uma criança em meu ventre, e eu a carregarei com alegria. Ele não nasceu um monstro, sua deformidade é devido aos sofrimentos da infância. Seus filhos serão belos. E então ela observou a si mesma, perturbada pelo poder de suas próprias fantasias. Não, ela não se devia deixar enredar tão profundamente por este encantamento. Ela devia negar-se embora a plenitude da lua, fazendo o sangue correr rápido em suas veias, a mergulhar-se em verdadeira agonia de frustração. Ela precisava esperar, esperar, como havia esperado todos esses anos. Há uma magia que vem com a rendição da vida. A sacerdotisa de Avalon sabia disso quando eles se deitaram nos campos de Beltane, invocando a vida da deusa em seus próprios corpos e corações. Mas existe uma magia mais profunda que a da preservação do poder amaldiçoado, o fluxo. Os cristãos sabiam algo sobre isso quando eles insistiram em que suas virgens sagradas vivessem castamente em reclusão, que elas podiam queimar com as chamas mais profundas desta força contida, que seus sacerdotes castos podiam derramar todo o poder contido nos seus mistérios, tais como eram. Nimue sentira o poder na mais leve palavra ou gesto de Raven, que jamais desperdiçou palavras em algo trivial, nem sua força, que quando ela a despedia, era tremenda. Ela frequentemente se perguntava, sozinha no templo em Avalon, quando era proibida de se misturar com as demais donzelas ou ir aos ritos, quando sentia aquela força da vida em suas veias com tanto vigor que às vezes rompia em choro histérico ou arrancava os cabelos e lacerava sua face. Por que haviam-na posto de lado para isto? Porque ela precisava suportar o terrível peso de tudo sem alívio. Mas ela confiara na deusa e obedecera aos seus mentores, e agora eles confiaram-lhe esta grande tarefa, e ela não podia falhar-lhes.
a confiança por sua própria fraqueza. Ela estava plena de poder, como a sagrada regalia que representava a morte. Se tocada sem preparação, e todo este poder de sua longa preparação seria seu para trazer um Merlin para ela. Precisava, porém, esperar pela maré baixa e de novo pela maré alta. Na lua negra, ela precisava tomar o fluxo que viria do outro lado da lua, que não era fértil, mas estéril, não de vida, mas da magia negra, mais antiga que a vida humana. E o Merlin conhecia estas coisas. Ele sabia da antiga maldição da lua negra e do ventre estéril. Ele precisava estar tão completamente enfeitiçado por ela que sequer imaginaria por que se recusava na estação fértil e o procurava na estação da vazante. Nimue tinha uma vantagem. Ele ignorava que ela sabia estas coisas. Ele nunca a tinha visto em Avalon. No entanto, os laços prendiam a ambos. E se ela pudesse ler seus pensamentos, ele podia ler os dela. Precisava resguardar-se a cada momento. Do contrário, ele poderia ver seu íntimo e adivinhar seus propósitos. Eu preciso cegá-lo de tal forma com desejo que ele esquecerá tudo o que lhe foi ensinado em Avalon. E ao mesmo tempo, ela não podia deixar-se vencer pelo desejo dele. Precisava conter o seu próprio desejo, não seria fácil. Ela começou a planejar o próprio artifício que usaria contra ele. Conte-me sobre sua infância, ela diria. Conte-me como foi ferido. Simpatia seria um laço poderoso. Ela sabia como devia tocá-lo com a ponta de seus dedos. E ela sabia com desespero que estava procurando maneiras de estar perto dele e de tocá-lo. Não por ser sua tarefa, mas por sua própria necessidade. Seria possível usar este encantamento sem que eu me arruine também? A senhora não estava no banquete da rainha, murmurou o Merlin olhando nos olhos de Nimue. E eu nunca lhe fiz canções. A lua estava cheia e existe um grande poder na lua cheia, senhora. Ela o olhou atentamente. Verdade? Eu sei muito pouco sobre estas coisas. É um mágico, meu senhor Merlin. Eu às vezes sinto-me indefesa com o medo que esteja usando magia em mim. Ela tinha se escondido na lua cheia, certa de que se ele a olhasse nos olhos naquele momento seria capaz de ler seus pensamentos e talvez adivinhar seus propósitos. Agora que a força da maré mágica passara, ela podia, quem sabe, proteger-se dele. Agora o senhor precisa cantar para mim sua canção. Ela sentou-se, escutando, sentindo todo o corpo estremecer ao ouvir as cordas da harpa vibrarem ao toque de seus dedos. Eu não posso suportar isso, eu não posso. Eu preciso agir desta vez, assim que a lua esteja negra. Uma outra destas marés, ela sabia, e ela sucumbiria à enchente de fome e desejo que estava construindo entre eles, e jamais seria capaz de traí-lo, e eu jamais seria capaz de traí-lo. Eu seria dele para sempre nesta vida e além. Ela estendeu as mãos, tocou a protuberância retorcida que eram os ossos de seu pulso, e o toque excitou-a com a ansiedade. Ela só não podia imaginar, pela súbita dilatação de suas pupilas, o suave inspirar de sua respiração, o que havia causado nele. Traição, ela pensou. Sob as inexoráveis leis da fatalidade, traição que seria punida milhares de vezes pela deusa, na vida após a vida. Traído e traidor seriam punidos e postos juntos para o amor e o ódio por milhares de anos. Mas ela fazia isso sob o comando da deusa. Ela fora enviada para punir o traidor por sua traição. Ela então seria punida por sua vez? Se assim fosse, então, não havia justiça no reino dos deuses. Cristo falou a verdade. O arrependimento inocenta todo o pecado. Mas o destino e as leis do universo não podem facilmente ser deixados de lado. As estrelas de seus cursos não paravam porque alguém lhe gritava, pare. Bem, se assim fosse, talvez ela houvesse traído o Merlin como parte do que fora feito por um deles, antes que a velha terra sob as ondas tivesse afundado no mar. Era sua sina, e ela não ousava questioná-la. Ele parara de tocar e fechara suas mãos suavemente sobre as dela, como se estivesse em estado de torpor.
Ela pousou seus lábios sobre os dele. Agora é muito tarde para voltar atrás. Não, fora muito tarde para voltar atrás quando ela inclinava sua cabeça e aceitara a tarefa que Morgana lhe dera. Fora muito tarde para voltar atrás quando ela proferira o juramento para Avalon. Conte-me mais sobre o Senhor, sussurrou. Eu quero saber tudo sobre o Senhor. Não me chame assim. Meu nome é Kevin. Kevin. A sua voz soou suave e terna, apenas roçando seus dedos de novo sobre os braços dele. Dia após dia, ela tecia seu encantamento com toques, olhares e palavras sussurradas, à medida que a lua minguava para a escuridão. Depois daquele primeiro e rápido beijo, ela retraiu-se de novo como se ele a tivesse assustado. É verdade, mas é mais como se eu tivesse assustado a mim mesma. Nunca em todos os anos de reclusão ela suspeitara de ser capaz de tamanha paixão, tamanha fome, e sabia que seus encantamentos estavam aumentando estes sentimentos tanto nela quanto nele. Em determinado momento, provocado além de sua resistência por seus leves toques, pelo suave roçar de seus cabelos em sua face quando ela se inclinava sobre ele, onde ele se sentava com sua harpa, Kevin virou-se e a abraçou e a pressionou contra si, e ela lutou realmente, não fingindo, temendo este momento. Não, eu não posso. Está se esquecendo da sua posição. Eu lhe peço, deixe-me ir. Ela gritou, e quando ele apenas puxou-a para mais perto, enterrando sua face em seus seios e cobrindo-os com beijos, ela começou a chorar mansamente. Não, eu tenho medo. Ele a soltou e afastou-se quase que entorpecido, a respiração rápida e difícil. Sentou-se com os olhos fechados, suas mãos retorcidas pendidas em abandono. Depois de um momento murmurou: minha bem-amada, meu precioso pássaro branco. Meu coração, perdoa-me. Nimue percebeu que agora ela podia usar até mesmo seu verdadeiro medo para os seus próprios fins, e falou lamentosamente: eu confiei no Senhor. Não devia, lamentou ele roucamente. Eu não passo de um homem e certamente não menos do que um... E ela encolheu-se de medo com a amargura do que ele disse a seguir. Eu sou um homem de carne e osso e a amo, Nimue. E você brinca comigo como se eu fosse um cãozinho de estimação. E espera que eu seja dócil como um potro castrado. Pensa que por ser aleijado eu não sou menos do que um homem? Na mente dele, Nimue podia ver, claro como um espelho, a memória de um tempo em que ele dissera isto à primeira mulher que veio ter com ele, e viu Morgana refletida em seus olhos e em sua mente. Não a Morgana que ela conheceu, porém uma mulher misteriosa e fascinante, de voz macia, mas terrível também, adorada e também temida, porque através do torpor da paixão ele podia lembrar que de repente o raio se abateria. Nimue estendeu suas mãos para ele e sabia que elas tremiam, e que ele nunca saberia por quê. Ela guardou seus pensamentos cuidadosamente e disse: eu nunca pensei isso, perdoa-me, Kevin. Eu não pude evitá-lo. E é tudo verdade, Deusa, é tudo verdade, mas não como ele crê. O que digo não é o que ele ouve. E, no entanto, além de toda piedade e desejo, havia um fio de desprezo também. De outra forma, eu não poderia suportar isto, fazer o que estou fazendo, mas um homem tão indefesamente à mercê do seu desejo é desprezível. Eu também tremo e eu estou dilacerada, mas eu não ficarei à mercê da fome do meu corpo. E foi por isso que Morgana lhe tinha dado a chave deste homem, pusera-o inteiramente em suas mãos. Agora era chegada a hora de pronunciar as palavras que consolidariam o encantamento. Faloiam dela, corpo e alma, pois só assim a levaria a Avalon e a condenação estabelecida. Finja ser uma daquelas virgens fúteis que Gwen fartem em torno de si, com suas mentes entre as pernas. E ela disse, hesitante: eu sinto muito. Eu sei que você é um homem de fato. Sinto muito se tive medo. E levantou os olhos para ele, o olhar fixo através de seus longos cabelos, temendo que Kevin olhasse bem dentro de seus olhos e ela deixasse escapar por toda sua duplicidade. Eu sei,
Eu queria que você me beijasse, mas então você foi tão impetuoso e eu me assustei. Este não é o momento nem o lugar. Alguém pode nos surpreender. Então a rainha se zangaria. Eu sou uma das suas damas, e ela não avisou que não devíamos nos envolver com homens. Será ele tão tolo para acreditar-me quando digo essas tolices sem sentido? Minha pobre querida. Kevin cobriu suas mãos com beijinhos contritos. Eu sou um animal ao assustar você. Eu a amo tanto, e a amo tanto que eu não posso suportar. Nimue. Tem tanto medo assim da ira da rainha? Eu não posso. Ele parou e respirou de novo com dificuldade. Eu não posso viver assim. Quer que eu me vá da corte? Nunca. Ele parou de novo e então, segurando as mãos dela entre as suas, afirmou: Não posso viver sem você. Eu preciso tê-la ou morrer. Não terá pena de mim, amor? Ela baixou os olhos com um longo suspiro, observando suas faces contorcidas, sua lenta respiração e por fim murmurou: O que posso dizer? Diga que me ama. Eu o amo. Ela sabia que sua voz soava como a de uma mulher sob um encantamento. Você sabe que eu amo. Diga-me que me dará todo o seu amor. Diga. Nimue. Você é tão jovem e bela e eu tão torto e feio. Eu não posso crer que se importe comigo. Até mesmo agora creio que estou sonhando, que você por alguma razão me provoca assim para que possa divertir-se com o vil animal a seus pés como um cão. Não, jurou ela, e rapidamente, como se tivesse medo de sua própria ousadia, inclinou-se e depositou um leve beijo em seus olhos, 2 poços dardejantes que iam e vinham. Nimue, você virá para o meu leito? Ela murmurou. Estou assustada. Podemos ser vistos, e não ouso ser tão arrojada. Podemos ser descobertos. E fez beicinho de modo infantil. Se formos pegados, então os homens acharão que você é mais viril por isso. E ninguém o admoestará ou envergonhará, mas eu sou uma donzela e eles me apontarão como uma meretriz, ou até pior. E ela deixou suas lágrimas correrem sobre suas faces. Mas, interiormente, era toda triunfo. Eu o tenho agora, seguro em minha rede. Eu faria qualquer coisa para protegê-la, para tranquilizá-la, prometeu Kevin, a voz tremendo de sinceridade. Sei que os homens gostam de gabar as suas conquistas de donzelas, tornou ela. Como saberei que não se gabará por toda Camelot, que tem os favores de uma das damas da rainha e que a deflorou? Confia em mim, lhe peço, confia em mim. O que posso fazer? Que prova posso dar-lhe da minha sinceridade? Você sabe que sou seu, corpo, coração e alma. E por um momento ela enraiveceu-se. Eu não quero sua maldita alma. Pensou, quase chorando de tensão e medo. Ele a segurou entre suas mãos e sussurrou: Como? Quando será minha? O que posso fazer para provar que a amo acima de tudo? Hesitante, Nimue falou: Não posso levá-lo para a minha cama. Eu durmo em um quarto com outras 4 damas da rainha, e qualquer homem que lá fosse seria preso pelos guardas. Inclinando-se de novo para cobrir as mãos dela de beijos, ele disse: Meu pobre amor, eu nunca a envergonharia. Tenho um lugar meu, um aposento próprio para um cão, porque nenhum dos homens do rei deseja dividir o alojamento comigo. Não sei se você ousaria ir até lá. Com certeza deve haver um modo, ela murmurou, mantendo sua voz suave e terna. Maldito sejas, como posso sugerir isto sem deixar cair a máscara de estupidez e inocências virginais? Não posso pensar em nenhum lugar entre os muros do castelo onde estaríamos seguros. E, no entanto, ela levantou-se e pressionou seu corpo contra ele, que permanecia sentado, seus seios roçando na testa dele. Ele lançou seus braços à volta dela e enterrou as faces em seu corpo, os ombros sacudindo. Então propôs: Nesta época é fresco, agradável e não há nenhuma chuva. Ousaria sair comigo, Nimue? Tão inocentemente quanto possível, ela murmurou:
Eu ousaria qualquer coisa para estar com você, meu amor. Então, hoje à noite? Oh, ela sussurrou retraindo. A lua está tão brilhante, nós seremos vistos. Espere alguns dias então, não haverá luar. Quando chegar a lua negra. Kevin vacilou e ela sabia que aquele era um momento perigoso, o momento em que o peixe tão cuidadosamente fisgado poderia escapar do anzol e para fora da rede, libertando-se então. Em Avalon, as sacerdotisas fechavam-se em reclusão na lua negra e toda a magia era suspensa, mas ele não sabia que ela era de Avalon. Quem venceria seu medo ou seu desejo? Ela estava estática, apenas seus dedos agitavam-se entre os dele. Essa é uma época mais nefasta, mas temo ser vista. Você não sabe quão zangada a rainha ficaria comigo se soubesse que eu fui tão ousada em desejar você, contou, aconchegando-se mais a ele. Certamente você e eu não precisamos da lua para nos vermos. Ele apertou-a mais, a face enterrada nos seios dela, cobrindo-os com beijos famintos, e então murmurou: meu amor, seja como quiser, seja na lua negra ou na lua cheia. E você me levará de Camelot depois? Eu não quero ser envergonhada. A qualquer lugar, eu juro. Eu juro por Deus, se você quiser. Inclinando a cabeça para mais perto dele, as mãos movendo-se nos cabelos encaracolados, ela murmurou: o Deus cristão não gosta dos amantes e odeia quando as mulheres se deitam com homens. Jura pelo seu Deus, Kevin. Jura pelas serpentes em volta de seus pulsos. Ele sussurrou: eu juro. E o significado do juramento pareceu agitar o ar em torno de ambos. Ó tolo, você jurou a sua morte. Nimo estremeceu, mas Kevin, a face ainda oculta em seus seios, o hálito umedecendo seu vestido, estava alheio a tudo, exceto aos seus seios sob os lábios. Como um amante prometido, ele tomou o privilégio de tocar, beijar, afastando seu vestido um pouco para tomá-los entre as mãos. Não sei como suportarei esperar. E ela ajuntou. Não, nem eu. E dizia isto de todo o coração. Quisera que isto já tivesse feito. A lua não estaria visível, mas sua mudança ocorreria exatamente 2 horas após o pôr do sol, dali a 3 dias. Ela podia sentir o retraimento do astro, como uma doença em seu sangue, retirando a vida de suas veias. A maior parte desses 3 dias, ela ficou em seus aposentos, dizendo à rainha que estava doente e isto não estava longe da verdade. Uma grande parte do tempo ela passou com as mãos na harpa de Kevin, meditando, sentindo o éter à sua volta, com um laço mágico que os ligava. Uma época de maus presságios, e Kevin o sabia, assim como ela, mas ele também estava cego pela promessa do amor que tivera para importar-se. O dia em que a lua enegreceria amanheceu. Nimue sentiu-o em seu corpo. Ela preparou uma poção de ervas que impediria o sangramento da lua negra de continuar. Ela não queria desgostá-lo com a visão de seu sangue, nem assustá-lo ao lembrar-lhe dos tabus de Avalon. Ela devia afastar o seu pensamento das realidades físicas do ato. Com todo o seu treinamento, sabia que, na verdade, era a virgem nervosa que fingia ser. Bem melhor assim. Ela não precisava fingir. Ela poderia simplesmente ser aquilo que era, uma mulher entregando-se pela primeira vez ao homem que amava e desejava. E o que aconteceria depois disso, bem, era como a deusa lhe tinha ordenado. Ela mal sabia como fazer o dia passar. Nunca o tagarelar das damas de Gwenfar tinha lhe parecido tão sem sentido, tão insípido. À tarde não podia evitar o turbilhão de sua mente. E então trouxe a harpa de Kevin lhe dera, e cantou e tocou para elas. Mas não foi fácil. Ela devia evitar todas as canções de Avalon, e estas eram as que flutuavam em sua mente. Mas até mesmo o mais longo dos dias caminhava para o pôr do sol. Ela levantou-se e perfumou o corpo. Sentou-se perto de Gwenfar no salão, apenas beliscando a comida, nauseada e pálida, desgostosa pela rudeza das maneiras dos conselheiros à mesa.
Ela podia ver Kevin sentado entre os conselheiros do rei, perto do sacerdote do palácio, que confessava algumas senhoras. Ele a vinha aborrecendo, perguntando por que não buscava seus conselhos espirituais, e quando lhe respondera que não precisava disso, ele olhou-a com censura e reprovação, como se ela fosse a pior das pecadoras. Kevin, ela quase podia sentir as suas mãos ansiosas em seus seios, e parecia que o olhar que ele lhe enviava podia ser ouvido. Hoje à noite, meu amor, hoje à noite. Ah, deusa, como posso fazer isso ao homem que me ama, que pôs toda a sua alma em minhas mãos? Eu jurei. Eu preciso manter meu juramento, ou serei tão traidora quanto ele. Eles encontraram-se por um momento no vestíbulo do andar inferior, quando as damas da rainha se recolhiam a seus aposentos. Ele disse rápido e baixo: Eu ocultei nossos cavalos na floresta, além do portão. Depois, e sua voz tremeu, depois eu a levarei aonde quiser, senhora. Você não sabe aonde eu levarei, mas era muito tarde para voltar atrás. Ela disse através das lágrimas que não podia controlar. Ah, Kevin, eu o amo. E sabia que era verdade. Ela se enredara tão profundamente no coração dele que não podia sequer imaginar como poderia suportar separar-se dele. Parecia-lhe que todo o ar da noite estava vivo com a magia, que de alguma forma os outros deveriam sentir este tremor no ar e a escuridão não pairava à sua volta. Ela precisava deixá-los, pensar que tinha partido em alguma provável missão no exterior. As damas, que compartilhavam os aposentos com ela, contou que prometera à esposa de um dos camareiros um remédio para a dor de dente e que demoraria a voltar. Então, tomando seu manto mais escuro e pesado, prendendo o punhal de sua iniciação à cintura sob as roupas, saiu sorrateiramente. Após um momento, ao virar em um canto escuro, ela tirou o pequeno punhal, guardando-o numa bolsinha presa à sua cintura. O que quer que ocorresse, Kevin não devia vê-lo. Seu coração se partiria se eu faltasse a este encontro. Ela pensou, ele não sabia quão afortunado seria. Escuridão. Não havia sequer sombras no pátio sem lua. Ela estremeceu, escolhendo seus passos cuidadosamente sob a luz das estrelas. Após um momento, penetrou numa escuridão mais profunda e ouviu sua voz num murmúrio rouco. Nimue, sou eu, meu amor. O que é mais falso, quebrar um juramento a Avalon ou lançá-lo sobre Kevin? Ambos são falsos. Uma mentira é sempre correta? Ele tomou seu braço e o toque de suas mãos fez com que seu próprio sangue se aquecesse. Estavam ambos profundamente envolvidos agora pela magia do momento. Ele levou-a para fora dos portões, descendo a ladeira íngreme onde estava o antigo forte de Camelot, acima das montanhas circundantes. No inverno ali corria um rio, e a região era alagadiça. Agora estava seco, espesso, com o fértil crescimento das terras férteis. Ele levou-a para um bosque. Ah, Deus, eu sempre soube que quando entregasse minha virgindade seria em um bosque, mas não sabia que seria com toda a feitiçaria da lua negra. Ele puxou-a para perto e beijou-a. Todo o seu corpo parecia estar queimando. Ele estendera seus mantos sobre a grama e deitou-a, suas mãos retorcidas tremendo tanto nos fechos do seu vestido que ela própria teve de afrouxá-los. Ele disse com um fio de voz: Fico contente de que esteja escuro, que meu corpo desafortunado não vá atemorizá-la. Nada em você pode me aterrorizar, amor. Ela sussurrou e estendeu-lhe as mãos. Naquele momento ela estava sendo sincera, arrebatada por seu próprio encantamento que a havia envolvido também, sabendo que este homem, corpo, coração e alma, estava em suas mãos. Entretanto, apesar de toda sua magia, ela era inexperiente. Ela encolheu-se com o medo real, ao toque de sua rápida masculinidade. Ele beijou-a, confortou-a e acariciou-a, e ela sentiu-se queimar pelo lento fluxo.
a espessa escuridão da hora da magia. No exato momento em que a lua definhava, ela puxou-o para si, sabendo que se demorasse até que a lua nova surgisse no céu, ela perderia muitos de seus poderes. Ele murmurou, sentindo a tremer: Nimo e Nimo, meu amor, você é uma donzela. Se quiser, nós podemos dar prazer um ao outro e eu não tirarei sua virgindade. Alguma coisa nessas palavras fê-la querer chorar. Que ele, enlouquecido pelo desejo, aquela coisa forte que se insinuava entre eles, podia ainda considerá-la tanto, mas ela gritou: Não, não, eu o quero! E puxou-o para si selvagemmente, guiando-o para dentro dela com suas mãos, quase que bendizendo a súbita dor. A dor, o sangue, o perfurar de seu desejo frenético acordou nela algo como que um frenesi, e ela agarrou-se a ele, ofegante, encorajando-o com seus gritos selvagens. E então, no último momento, ela o afastou enquanto ele ofegava e suplicava. Ela sussurrou: Jura? Você é meu? Eu juro. Ah, eu não posso suportar, eu não posso, deixe-me. Espere, jura? Você é meu? Diz. Eu juro pela minha alma. Ainda uma terceira vez, você é meu. Eu sou seu, eu juro. E ela sentiu seus súbitos espasmos de medo, sabendo o que tinha acontecido, mas agora ele estava preso ao seu próprio frenesi, movendo-se dentro dela como se desesperasse, arfando, ofegando, gritando como se estivesse em insuportável agonia. E ela sentiu um mágico encantamento descer sobre ela no exato momento da lenta mudança, quando ele gritou e caiu pesadamente sobre seu corpo inerte, e ela sentiu o jato de sua semente dentro de si. Ele estava parado como a morte, e ela tremia, sentindo sua respiração carregada, como que por exaustão. Não houve nada daquele prazer que ela ouvira falar, mas havia algo maior que o prazer, um enorme triunfo, porque o encantamento era pesado em torno deles, e ela era dona do seu espírito, sua alma, sua essência. Ela sentiu nas mãos o esperma que se misturava com o sangue de sua virgindade, no exato momento da mudança da lua. Ela tomou a mistura nos dedos e marcou as sobrancelhas dele, e a este toque o encantamento caiu sobre ele, que sentou-se frouxo e sem vida. Kevin, ela ordenou, suba em seu cavalo e ande. Ele levantou-se com os movimentos pesados, virou-se na direção do cavalo e ela sabia que, com este encantamento, devia ser precisa. Vista-se primeiro, continuou e, mecanicamente, ele meteu-se em suas vestes, amarrando-as à cintura. Movia-se rigidamente e, sob a luz das estrelas, ela viu o brilho de seus olhos. Ele sabia, agora sob o efeito do encantamento, que ela o traíra. Sua garganta apertou-se com agonia e selvagem ternura. Ela queria puxá-lo para junto de si de novo, levantar o encantamento e cobrir seu rosto ao quebrado com beijos e chorar a traição do seu amor. Mas eu também estou jurada, e é o destino. Ela cobriu-se com suas vestes, pegou seu cavalo e eles partiram silenciosamente, tomando a estrada para Avalon. Ao nascer do dia, Morgana teria um barco esperando por eles na praia. Algumas horas antes do alvorecer, Morgana acordou de um sono inquieto, sentindo que o trabalho de Nimue tinha sido realizado. Ela vestiu-se silenciosamente, acordando Niniane e as sacerdotisas assistentes, que vieram atrás dela até a praia, envoltas em mantos escuros e túnicas de pele de veado malhado. O cabelo de uma única trança que caía sobre suas costas e uma foice, com cabo negro amarrado à cintura. Elas esperaram silenciosamente, Niniane e Morgana à frente, e logo que o céu começou a tingir-se de rosa com as primeiras luzes, ela moveu-se para a barca a fim de soltá-la, e observou-a desaparecer na bruma. Elas esperaram. A luz aumentava, e quando o sol surgiu, o barco voltou a aparecer na bruma de novo. Morgana podia ver Nimue em pé, à proa do barco, o manto puxado sobre a cabeça alta e ereta, mas a face estava escondida na escuridão do manto. Havia um grande amontoado no fundo do barco.
O que ela fez? Estará ele morto ou enfeitiçado? Morgana achou-se desejando que ele estivesse morto deveras, que ele se tivesse matado de desespero ou terror. 2 vezes ela enraivecera-se contra este homem e o chamara de traidor de Avalon, e na 3ª vez ele realmente fora um traidor, sem dúvida, levando a sagrada regalia para longe de seu esconderijo. Oh, sim, ele merecia a morte, até mesmo a morte que ele teria nesta manhã. Ela falara com os druidas e eles tinham concordado unanimemente que ele deveria morrer no bosque de carvalhos e que não deveria ter a suave morte da misericórdia. Traição de tal sorte que não era conhecida de toda a Bretanha desde os dias de Eilan, que secretamente se casara com o procônsul romano e revelara falsos oráculos para impedir as tribos de se rebelarem contra os romanos. Eilan morrera na fogueira, e 3 de suas sacerdotisas com ela, e o feito de Kevin não era apenas traição, era blasfêmia, tal como quando Eilan intrometera-se com a voz da deusa e precisava ser punido. 2 dos tripulantes da balsa ajudaram o Merlin a ficar de pé. Ele estava meio vestido, seu manto frouxamente atado à sua volta, mal escondendo sua nudez. Seus cabelos estavam desgrenhados, suas faces inexpressivas, drogado ou encantado. Ele tentou andar, mas sem suas muletas. Cambaleou e procurou apoio no lugar mais próximo. Nimue, de pé, estava paralisada sem olhar para ele, sua face ainda escondida pelo manto. Mas aos primeiros raios de sol ela puxou o capuz para trás, e neste momento, tocado pela primeira luz do sol, o encantamento desapareceu das faces de Kevin, e Morgana viu surpresa e compreensão aparecer em seus olhos. Ele sabia onde estava e o que tinha acontecido. Morgana viu-o olhar para Nimue, piscando à vista da barca de Avalon, e então, de uma só vez, o total conhecimento de sua traição apareceu em sua face, e ele baixou a cabeça chocado e envergonhado. Então agora ele sabe, não só o que é trair, mas o que é ser traído. Mas depois, ela olhou para Nimue. A moça estava pálida, suas faces enxágues, seus longos cabelos desarrumados, embora tenha tentado prendê-los impacientemente. Nimue olhava para Kevin e seus lábios tremiam quando ela logo desviou seus olhos. Ela amou-o também. O encantamento recaiu sobre ela. Eu deveria ter sabido, Morgana pensou, que o encantamento tão poderoso recairia sobre quem o lançou. Mas Nimue inclinou-se para ela como mandavam os costumes de Avalon. Senhora e mãe, disse com voz inexpressiva, eu trouxe o homem que traiu a sagrada regalia. Morgana dirigiu-se para a moça e abraçou-a, mas ela esquivou-se do abraço. Morgana saudou-a. Bem-vinda de volta a nós, Nimue, sacerdotisa e irmã, e beijou-lhe as faces úmidas. Ela podia sentir o sofrimento de Nimue através de todo o seu corpo. Ah, deusa, isto a destruiu também? Se assim foi, compramos a vida de Kevin por um preço muito alto. Vá agora, Nimue, acrescentou com compaixão. Deixe que elas a lavem de volta à casa das donzelas. Seu trabalho já está feito. Você não precisa testemunhar o que acontecerá após isso. Já fez a sua parte e já sofreu bastante. Nimue sussurrou. O que será dele? Morgana apertou. Criança, criança, isto não lhe diz respeito. Já fez sua parte com força e coragem. E o quanto, basta. Nimue prendeu a respiração como se fosse chorar, mas não o fez. Ela olhou para Kevin, mas ele não correspondeu a seu olhar. E enfim, tremendo tanto que mal podia caminhar, deixou-se levar por 2 sacerdotisas. Morgana disse-lhes em voz baixa, não a atormente com perguntas. O que está feito, deixem-na em paz. Quando Nimue se foi, Morgana voltou-se para Kevin. Seus olhos se encontraram e a dor a assaltou. Este homem tinha sido seu amante, mas ele havia sido o único homem que nunca tentou enredá-la em qualquer manobra política. Nunca tentou usar o seu nascimento ou alta posição. Jamais lhe pediu nada, a não ser amor. Ele a trouxe de volta do inferno em Tintagel. Ele viera para ela como Deus.
Havia sido talvez seu único amigo, homem ou mulher, em toda a sua vida. Ela forçou as palavras através da garganta com uma tremenda dor. Bem, arpista Kevin, falso Merlin, mensageiro renegado, tenho algo a dizer para ela antes que encontre seu julgamento? Kevin balançou a cabeça. Nada que considere importante, senhora do lago. Ela lembrou-se através de uma névoa de dor que ele havia sido o primeiro a dar-lhe este título. Sendo assim, e sentiu seu rosto como pedra. Levem-no para o julgamento. Ele deu um passo vacilante entre seus captores, então virou-se e encarou-a, com a cabeça jogada para trás em desafio. Não, espere. Eu lembrei que eu tenho algo a dizer, afinal, Morgana de Avalon. Eu lhe disse uma vez que minha vida era algo pequeno para penhorar a deusa, e quero que saiba que foi por ela que eu fiz isso. Está dizendo que pela deusa você traiu a sagrada regalia e a entregou nas mãos dos padres? Niniane perguntou, e sua voz era cortante com o desprezo nela contido. Então é louco além de renegado. Levem o traidor. Ela mandou, mas Morgana ordenou que esperassem. Deixem-no falar. E assim é, senhora. Eu lhe disse isto antes. Os dias de Avalon acabaram-se. O Nazareno conquistou e nós precisamos nos perder nas brumas além e além, até que não sejamos mais do que uma lenda, um sonho. Levaria então a sagrada regalia consigo para a escuridão, preservando-a cuidadosamente do raiar de um novo dia que agora não virá jamais? Ainda que Avalon pereça, eu senti que era justo que as coisas sagradas fossem passadas adiante para um mundo a serviço do divino. Por qualquer que seja o nome de Deus, ou os deuses sejam chamados. E por causa do que fiz, a deusa manifestou-se pelo menos uma vez, para além do mundo, de um modo que jamais será esquecido. A passagem do Graal será lembrada, minha Morgana, quando você e eu formos apenas lendas ao pé do fogo ou história para crianças. Eu não considero isso um desperdício, e você também não devia considerá-lo. Você que segurou o cálice como sacerdotisa, agora faça comigo o que quiser. Morgana baixou a cabeça. A lembrança daquele momento de êxtase e revelação, quando ela havia segurado o Graal na forma da deusa, ficaria com ela até a morte. E aqueles que haviam experimentado a visão, o que quer que tenham visto, nenhuma de suas vidas jamais seria a mesma. Mas agora ela precisava enfrentar Kevin na pessoa da deusa vingadora, a coroa da morte, a leitoa voraz, que devorará sua própria juventude. O grande corvo, a destruidora. Todavia, ele tinha dado à deusa este tanto. Ela estendeu suas mãos para ele e parou, porque em suas mãos ela viu de novo o que já vira uma vez antes, o esqueleto sob os dedos. Agora ele está às portas da morte. Ele vê sua própria morte, e eu a vejo também. Todavia ele não deve sofrer ou ser torturado. Ele falou a verdade, ele fez o que a deusa lhe deu a fazer. E agora eu preciso fazer o mesmo. Ela esperou até que sua voz estivesse firme para falar, e ouviu uma leve trovoada à distância, e enfim disse: A deusa é piedosa. Levem-no para o bosque de carvalhos como é ordenado, mas lá chegando matem-no em um único golpe. Enterrem-no debaixo do grande carvalho e deixem que daqui por diante ele seja evitado, agora e para sempre por todos os homens. Kevin, o último dos mensageiros da deusa, eu o condeno a tudo esquecer e renascer sem sacerdócio ou iluminação. Que tudo que tiver feito em suas vidas passadas seja apagado, e a sua alma volte a ser a daqueles que só viveram uma vez. Uma centena de vidas você voltará, arpista Kevin, sempre buscando a deusa e nunca a encontrando. No entanto, no final, Kevin, outrora Merlin, eu lhe digo, se ela o quiser, esteja bem certo de que ela o encontrará outra vez. Kevin olhou direto para ela. Ele sorriu aquele sorriso curioso e doce e sussurrou: Adeus então, senhora do lago. Diga a Nimue que eu a amei, ou talvez dir-lhe-ei eu mesmo, porque acredito que levará muito tempo até que você e eu nos encontraremos outra vez, Morgana.
e de novo um suave trovão pontuou suas palavras. Morgana estremeceu, enquanto ele cocheava sem olhar para trás, seguro pelos braços de seus captores. Por que me sinto tão envergonhada? Eu fui misericordiosa, eu poderia tê-lo feito torturar. Eles também me chamarão de fraca, traidora, porque não fiz com que o levassem até o bosque de carvalhos e o torturassem até que seus gritos e súplicas de morte fizessem com que as árvores se encolhessem com esse som. Sou apenas fraca, não por haver torturado o homem que um dia amei? Sua morte foi tão fácil que a deusa buscará a vingança contra mim? Então que seja assim. Ainda que eu precise encontrar a morte, eu não poderia entregá-lo. Ela sobressaltou-se, olhando as nuvens cinzentas da tempestade no céu. Kevin sofreu toda a sua vida. Eu não acrescentarei nada, além da morte ao seu destino. Um relâmpago brilhou no céu e ela pensou com um estremecimento. Ou era apenas o vento frio que vinha com a tempestade afora. Assim se foi, o último dos grandes merlins na tempestade que cai agora sobre Avalon. Ela fez um gesto para Niniane. Vá, faça com que minha sentença seja cumprida ao pé da letra. Que eles o matem em um único golpe, e não deixem seu corpo sobre a terra 1 hora sequer. Ela viu a mulher mais jovem pousar o olhar sobre sua face. Era sabido por todos então que eles um dia haviam sido amantes? Mas Niniane apenas perguntou, e você? Eu irei ter com Nimue, ela precisará de mim. Mas Nimue não estava em seu quarto na casa das donzelas, nem em qualquer lugar da casa, nem quando Morgana atravessou rapidamente os pátios varridos pela chuva. Estava na casa de reclusão onde ela morava com Raven. Ela não estava em lugar algum do templo, e uma das sacerdotisas assistentes disse a Morgana que Nimue recusara comida, vinho ou até mesmo um banho. Morgana, com uma terrível apreensão, crescendo dentro de si, com cada relâmpago, enquanto a tempestade aumentava e enfurecia, chamou todos os criados do templo para procurá-la. Mas antes que eles o fizessem, Niniane entrou, a face pálida, seguida pelo homem que executara Kevin como fora decretado. — O que é? Morgana perguntou com voz fria. — Por que minha sentença não foi executada? — Ele foi morto com um só golpe, Senhora do Lago, Niniane contou. Mas no exato momento do golpe, sobreveio um raio do céu e abateu-se sobre o grande carvalho, fendendo-o em dois. Há uma grande fenda no carvalho sagrado, do céu até a terra. Morgana sentiu uma garra de aço comprimir-lhe a garganta. Nada de tão estranho como a tempestade adveria. O raio, e sempre o raio, se abate sobre os pontos mais altos. Mas o fato de ter acontecido na mesma hora em que Kevin profetizou o fim de Avalon. Ela estremeceu de novo, abraçando-se sob o manto, pois assim aqueles que a olhavam não haveriam tremer. Como poderia ela modificar esta profecia? Pois era certamente uma profecia para impedir a destruição de Avalon. Deus preparou um lugar para o traidor. Enterrem-no, então, dentro da fenda do carvalho. Eles curvaram-se na aquiescência e saíram através do trovão e do tamborilar da chuva. E Morgana, perturbada, percebeu que havia esquecido Nimue, mas uma voz dentro dela dizia: agora é muito tarde. Eles encontraram-na quando a tarde já ia alta, assim que o sol surgiu após a tempestade, flutuando entre os juncos do lago. Seus longos cabelos estavam espalhados pela superfície como plantas aquáticas, e Morgana, paralisada pela dor, não podia deixar de lamentar em seu coração que Kevin não tenha partido só para as sombrias terras além da morte.